irmãos, eu quero ministrar hoje uma palavra sobre o poder da influência. Por que baseado nisso, justamente no primeiro dia nosso de jejum? Porque o que nós temos, nós não temos de nós mesmos. Nós não teríamos nada se do céu não nos fosse dado. O que eu posso ter na minha força? O Senhor está nos falando então que eu não teria nada se do céu não nos fosse dado. Então essa é a base hoje que eu quero ministrar. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por esse dia. Fala conosco, que a tua glória, que a tua vida, que a tua unção flua em nós, em o nome do Senhor Jesus. Quero começar lendo então uma passagem que está em João capítulo 14, versículos 12 e 13. O som mudou alguma coisa. Você pôs para trás. Tá. João 14, versículos 12 e 13. Em verdade vos digo. Deixa eu te ensinar uma coisa. Essa palavra, em verdade vos digo, Jesus só direcionava ela para os discípulos, não era para a multidão. Então todas as vezes que você vê em verdade vos digo, é Deus direcionando para um público específico, discípulo. Por quê? Porque o discípulo ele tem que ter uma outra percepção. Então eu espero que vocês tenham uma outra percepção naquilo que eu vou falar hoje, amém? A Bíblia diz então, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O que o Senhor está nos dizendo então? Que nós podemos fazer obras maiores. Quantos creem que nós podemos fazer obras maiores? Por que nós podemos fazer obras maiores? Por conta do nome de Cristo, do sangue do Senhor que nos representa. Eu não posso fazer algo se alguém não me representa. Como que significa isso? Se eu tenho autoridade, eu não tenho autoridade em mim mesmo, eu tenho autoridade baseada em Cristo Jesus. Eu não consigo nada de mim mesmo. O que eu tenho? Eu só tenho algo em Cristo, porque em Cristo Ele mesmo me representa. Então, porque Deus habita em mim, eu posso fazer obras maiores. Quando eu falo, Deus fala. Quando eu chego, Deus chega. Quando eu começou incrível. Eles marcam o horário para eu começar a pregar. Não, se tiver alto, pede, mas se tiver baixo, deixa. Vocês já viram que é incrível? Eles ficam assim, alguém acho que deve olhar pela câmera. Vai começar, segura. Segura. Começou, vai. Incrível. Não é verdade? Só eu percebi isso. Toda vez eu percebi isso. Então, o porquê que... depois edita essa parte aqui que o pessoal não vai entender nada, viu? Por que você acredita então que eu posso fazer algo? Não é na minha força, não é na minha capacidade, não é no meu intelecto, não é o quanto eu sou bom, não é o quanto eu leio, não é o quanto eu sei, mas é o quanto a manifestação de Cristo opera em mim. Então agora eu posso operar aonde quer que eu chegue. Então isso significa que Deus me deu então agora um poder da influência em o nome de Jesus. Se eu posso alguma coisa, eu posso todas as coisas naquele que me... Você consegue perceber que tem um sentido completo? Eu posso todas as coisas. Se você não termina de ler o versículo, você vai achar que você é capaz sozinho. Na sua leitura, o quanto você estudou, o quanto você é capacitado. Não, eu posso todas as coisas no quê? Naquele que me fortalece. Sozinho eu não consigo. Então quer dizer que eu tenho agora esse representante. Eu tenho Jesus que me representa diante do Pai, o sangue dele que me cobre. Então agora eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então quer dizer que a influência é graças à mão poderosa do Senhor sobre mim. Vamos ler uma outra passagem, Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18. Olha o que a Bíblia diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Amém? Essa é uma parte do versículo. Qual que é a outra parte? Em meu nome. Por que nós podemos então agora expulsar demônios? Chegar com autoridade? Porque agora é em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E é engraçado, eu tenho algo que desde a minha conversão, eu falo sempre algo que
é completo, né? Muitas pessoas falam em o nome do Senhor Jesus. Não, eu falo em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Não sei se você já percebeu isso. Desde a minha conversão, falar, olha, eu vou ser completo. Fecha parênteses. Mas a Bíblia está dizendo então o seguinte: que eu posso expulsar, eu posso mudar circunstâncias em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E aí ele diz: você vai expelir demônios, vocês falarão em novas línguas. Baseado em quem? Aquele que me deu a influência que eu posso chegar diante de Deus. Então todos nós aqui, irmãos, nós temos essa influência dada por Deus. Isso não é de mim, isso é dom gratuito de Deus. Porque a Bíblia no Velho Testamento, vocês sabem, tudo aquilo que falava de suor no Velho Testamento aponta para a força humana, e isso é pecado diante de Deus. Sabia disso? O suor é pecado diante de Deus. Então, isso fala de esforço próprio, isso fala da sua capacidade. Então agora no Novo Testamento, o que eu tenho? Eu tenho no entrar no descanso. Na verdade nós temos o descanso no Velho Testamento, nós é que não tínhamos total compreensão. Mas quando eu chego agora diante de Deus, eu sei que a obra é consumada, que o Senhor já fez todas as coisas. Então agora, o que eu faço no descanso e não no esforço. O que eu faço? Eu chego confiado na graça de Deus. Senhor, a tua bondade me cobre, o Senhor me fortalece, eu entro no descanso. Por isso o Senhor diz: tomai de mim o meu jugo que é leve e... Que engraçado. Estava conversando, já expliquei isso para a igreja. Estava conversando com um pastor, ele passando uma situação complicada, e aí eu falei: olha, vou te explicar uma coisa. Antigamente você não tinha essas esteiras, esses tratores, você tinha os animais que abriam aquele filete, aquelas linhas para o plantio no campo. Os irmãos sabem o que eu estou dizendo? E aquilo era puxado geralmente por um animal. E aí então ele diz: tomai de mim o meu jugo que é leve e suave. E aí eu vou te falar, eu sou de Goiás, eu vou te ensinar um negócio. Alguém já viu carreata de boi? Já viram? Poucos aqui. Quem é de Goiás sabe, é o Minas sabe. Você tem ali um animal puxando oh Deus, agora fugiu o nome. O carro de boi. Aquele carro de boi então, ele é puxado por um animal. E você coloca uma forquilha. Uma forquilha é uma madeira em V, ou ela pode ser um galho, ou ela pode ser, geralmente ela é talhada à mão a madeira. E você coloca ela no pescoço do animal. E o animal vai puxando. Então agora, imagina o animal que vai agora abrir a fila para você plantar. Você coloca aquele jugo, aquela chama de jugo, aquela forquilha chama jugo. Então o animal ele vai puxando e vai fazendo aquele rastro atrás dele. Aí agora, quando o animal vai ficando mais velho, precisa ensinar os mais novos. Aí o que faz? Aquilo que era um jugo, ele se torna agora um arco para dois. É o mais velho e o mais novo, um do lado do outro. O mais novo, como é que o mais novo faz? Ele não tem ritmo, ele já sai acelerado, fazendo a coisa acontecer e tal. O mais velho, ele vai constante. E uma outra coisa, o peso do jugo não está no animal mais novo. Sabe onde é que está o peso? No mais velho. Deixa eu te contar. Cristo é o irmão mais velho. O jugo, quando está no pescoço dele, ele está dizendo: eu levo, por isso tomai de mim o meu jugo que é leve e suave. Você vai estar do meu lado, mas quem vai fazer o serviço sou eu. Entendeu o que significa isso? Compreendeu? Então todo trabalho chega no final. Quem fez? O mais velho ou o mais novo? Mais velho. Porque o peso está onde? No mais velho. Sabe, já viu essas histórias de filhos que você vai fazer alguma coisa, ele quer te ajudar, mas está atrapalhando? Já viram como é que é? Você vai fazer qualquer coisa, o filho quer fazer junto, a filha quer fazer junto, vê a mãe lá lavando vasilha: mãe, eu quero lavar vasilha. Meu Deus do céu, é sabão para tudo quanto é lado, é água para tudo quanto é lado. E no final ela olha para a mãe e fala assim: terminou toda, a casa está limpa. Ela: fizemos um bom serviço, não foi, mamãe? Papai vai ficar tão orgulhosa de mim. Já viu como é que a filha faz? O homem, como é que faz o filho? Você vai lá lavar o carro. Por que o povo não lava carro? É impressionante. No Brasil, o povo assim, lava todo final de semana. Aqui, se der,
quando for vender o carro. Verdade ou não é? Não, eu estou exagerando. Aí vamos imaginar então que seu filho vai lá lavar o carro com você. Você lava o carro, aí o menino, você acabou de lavar, você já jogou água, o menino vem depois e faz o quê? Joga de novo um pano cheio de sabão, sabão seca, fica aquelas manchas no vidro. No final o garoto olha para o pai e fala assim: formamos uma boa dupla, hein, pai? Lavei tudo. Mas quem foi que fez na verdade? Mais velho. Porque o jugo está sobre o mais velho. O que o Senhor está nos dizendo? Nada tereis, se do céu não nos for dado. Quer fazer alguma coisa? Lembre-se que é no meu nome, não no seu. Eu vou fazer, meu filho. E no final, nós fizemos. É engraçado, não é? Você quer ver uma coisa? Quando Deus nos usa para fazer alguma coisa, tem alguém com dor de cabeça, ou alguém está passando mal, alguém tem alguma enfermidade, alguém está com um problema, e você chega lá naquele lugar, você chega no hospital, e a pessoa é curada, como é que você fica? Você inverte: oh Deus, sem mim nada podeis fazer. É verdade ou não é? Por quê? Porque ainda nós achamos que é na nossa força, na nossa capacidade. Presta atenção, é o mais velho que faz. Isso significa o quê? É Cristo quem faz. Então quando ele diz: tomai de mim o meu jugo que é leve e suave, o Senhor está dizendo: é comigo, meu filho, confia em mim, sou eu que vou fazer esse negócio caminhar. Glória a Jesus. Olha só, então agora eu quero mencionar sobre um homem chamado José de Arimateia. Está lá em João capítulo 19, versículos 38 e 39. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente. Por que ocultamente? Esse homem era um dos homens mais influentes que havia. Ele participava das decisões, era um homem religioso, rico, influente, capaz de mudar decisões, mas ele não podia por conta da sua posição. Porque a posição dele era com tamanha expressão que não somente ele, como toda a família, corriam risco de vida, assim como os apóstolos. Quando Jesus foi crucificado, o que os discípulos fizeram? Fugiram, e a Bíblia diz lá em João que eles fugiram pelo medo de acontecer a mesma coisa. E aí então agora nós temos José de Arimateia, discípulo, conectado em Cristo, mas ele não podia falar. E a Bíblia continua dizendo: por receio que tinha dos judeus, rogou Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. É engraçado, ele andou a vida inteira escondendo de quem ele era discípulo, escondendo com quem ele caminhava, porque isso não era bom para ele, isso seria perigoso para ele. Mas é engraçado que depois que Cristo é crucificado, ele surge, e ele diz o seguinte para Pilatos: me dá o corpo de Jesus. Você sabe que o que ele não fez a vida inteira, quando Jesus, na vida de Jesus, ele fez agora diante da morte. Agora, irmãos, ele corre risco de vida. E há livros, os quais nós não acreditamos que foram inspirados pelo Espírito Santo, que eles afirmam que depois ele foi perseguido, mas a Bíblia não fala sobre isso. Mas uma coisa eu posso te dizer: ele colocou tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, tudo que ele era, tudo que ele representava, para agora honrar Jesus. Mesmo que custasse a própria vida. Isso significa, sabe o quê? O que eu não fiz em vida, com Cristo em vida, eu não vou perder a minha última oportunidade. E o que ele fez agora? Ele empresta a sua influência. Por que você acha que ele foi lá pedir para Pilatos? Ele agora, diante de toda essa circunstância, ele vai pedir baseado na influência. Ele vai pedir no que ele representa na sociedade, no acesso que ele tem. Aí você pode falar: pastor, por que ele não fez em vida? Porque ele temia pela própria vida. E diante daquela circunstância, ele entendeu: é a minha última oportunidade, eu não vou ter outra. Ele emprestou sua influência. Todos nós temos uma influência, algumas maiores,
outras menores, algumas com maior proeminência, outros com menor proeminência. Mas você sabe de uma coisa? Deus vai usar, lembra do jugo? Mesmo que é Ele que faça, Ele vai usar as conexões que você tem para a edificação da casa de Deus. A casa cheia, Deus vai usar você para que ela seja cheia. Deus precisaria de alguma coisa nossa, irmãos? Não. Deus pode todas as coisas? Pode. Mas o que Ele está fazendo? Ele está nos dando a oportunidade de sermos participativos nas conexões que nós temos, nas pessoas que nós conhecemos, aonde eu convivo. Porque, irmãos, você convive em lugares que eu não estou conectado. Você conhece pessoas que eu não conheço. E essa casa cheia vai se tornar cheia quando você falar do Evangelho para essas pessoas, durante esses 21 dias, para que você possa falar das boas novas do Senhor Jesus. Não é somente cumprir uma rotina, bater uma meta, jejuei 21 dias, não, é a oportunidade de você pregar o Evangelho durante 21 dias. Faça um voto diante de Deus. Sabe que voto que você poderia fazer nesses 21 dias? Todos os dias, durante 21 dias, eu não vou dormir enquanto não pregar o Evangelho para uma pessoa. Coloque a influência que Deus te deu para cumprir o propósito do Senhor. Entenda, você, diante dessas pessoas que não conhecem Jesus, você também se torna o irmão mais velho. Deixa eu te ensinar como é que faz. Vem no meu ritmo, vem nessa constância. Irmãos, é muito bom você ter pessoas que você possa realmente contar como os mais velhos. Eu tenho algumas poucas pessoas que eu coloco na minha lista de decisões, porque é o seguinte, você tem momentos na sua vida que você tem decisões extremamente sérias, aí você abre aquela cartilha e fala, sabe o telefone vermelho? O que é o telefone vermelho? Lembra o telefone do Batman? Que cor que era? Era vermelho? Era vermelho? Era. Ele tinha acesso quando ele precisava, mas ele não usava a qualquer hora, é para alguns momentos específicos. Você tem que ter na sua vida lista de pessoas às quais você possa contar. Amém? Deus então vai usar você para ser canal de bênção nesses dias na vida de alguém. Então você tem uma influência que eu não tenho, você tem um acesso que eu não tenho, e Deus quer usar esse acesso que você tem para que a casa fique cheia. Posso ouvir um amém? Esse é o poder da influência. Então vamos lá. Então José de Arimateia, ele chega diante dessas circunstâncias e ele pede agora o corpo. Esse corpo agora, peraí, mas o que vai mudar na história? Ele enxergou que era a última oportunidade da vida dele, ele não teria outra oportunidade, acabou. Irmãos, nós precisamos ter um senso de urgência. A gente não sabe quantas oportunidades mais nós teremos, ou as pessoas que nós estamos pregando o Evangelho vai ter. Nós precisamos, irmãos, literalmente entender que o Senhor está às portas, irmãos. Esses dias eu fui ministrar em uma igreja e eu fui falar sobre isso. Irmãos, eu falei, olha, se a gente não tiver revelação que o Senhor está à volta, a gente corre o risco de virar uma ONG. É bom estar junto, é bom encontrar, é bom ouvir os pastores, mas não é isso. O que nos une aqui é um propósito maior, pregar as boas novas. É como se fosse o seguinte: nós nos reunimos aqui, eu acho essa comparação muito boa. Essa comparação foi feita pelo Bill Johnson. Ele fala que nós somos aqui, quando nós nos reunimos, é como se fosse o intervalo de um jogo. Nós nos reunimos aqui, nós damos direções, nós falamos, nós ajustamos, mas a nossa vida está lá no campo. Quando a gente sai dos vestiários e vai lá para fora, é isso que a gente vai viver lá fora. Então o que a gente está fazendo aqui é o quê? Ajustando, inspirando, selando, declarando, porque lá fora é que Deus vai nos usar. Glória a Jesus. Então nós temos essa influência. Vamos ler lá em Filemão capítulo 1, versículos 8 a 11. Filemão, isso, Filemão, isso. Quais versículos que eu falei? 8 a 11. Pois bem, ainda que eu sinta liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho,
e agora até prisioneiro de Cristo. Que interessante, Paulo poderia usar da sua autoridade? Poderia, reconhecido entre todos, sabendo quem ele era, até os que chegaram antes, sabia quem era Paulo. Mas é engraçado, podendo eu não vou fazer isso, mas eu vou fazer em o nome daquele que me levantou, em o nome do amor. Eu vou fazer agora porque Cristo me colocou nessa posição, e agora eu vou te falar, isso é uma influência correta, porque irmãos, manipular pessoas, isso não é de Deus. Deus nos deu autoridade em o nome de Jesus. Então, irmãos, use do poder de Deus, não da manipulação humana, não da sua autoridade natural. Embora possa, não faça. Faça movido por Cristo, porque Cristo, quando se move, irmãos, aí é poder selado, aí tem o selo de Deus. Então o que você fizer, faça em o nome do Senhor Jesus, amém? E aí, então, para terminar, eu vou falar 5 tópicos. Você crê que eu vou terminar no tempo? Eu creio. Vocês estão comigo? Então coloca lá o primeiro. A influência é transferível, emprestada, mas também pode ser retirada ou perdida. Como que é isso, irmãos? Eu posso, na minha influência, emprestar algo para você ter acesso, mas dependendo da sua resposta, pode ser fechada. Você concorda comigo? O Senhor, Ele abre portas, mas Ele também fecha. Isso é uma coisa preciosa para se avaliar. Esse material eu ministrei ele, na verdade, na mentoria do pastor Aloysio, ano passado. E eu fiquei lembrando muito de um momento que eu vivi nos Estados Unidos, que foi, assim, muito chave ministerialmente, há uns 4 anos atrás, praticamente. E eu fiquei lembrando disso. Então, influência, ela é transferível, mas ela pode ser rompida. Deus nos deu autoridade. Ah, pastor, você está falando que o Espírito Santo de Deus sai de mim? Não, mas o meu nível de influência diminui. E aí, quando eu estava pensando numa pessoa sobre isso, falei, gente, essa pessoa já teve uma das maiores influências que eu já vi na minha vida, mas Deus também retirou. Nós temos um grau de influência, mas pode ser removido também. Vou te mostrar, vou te provar. Quantos têm filhos aqui, já que na fase de casado, está na idade de casar? Se for solteiro, eu caso. Estão casados? Não, ainda não. Você concorda comigo que você tem um grau de influência na vida dos seus filhos? Mas você concorda que numa fase da vida, essa influência muda? Continua sendo seu filho? Mas você concorda que você já não entra na casa do seu filho de qualquer jeito? Vou te contar como é que funciona. Sabe como é que funciona, filho? É assim, ó. O filho tem a chave, ele vai casar. Eu já estou me preparando mentalmente com isso, viu? Amém? Meu filho tem 14 anos, minha filha 12, o mais novo 10. Estava perguntando para minha filha, ei, minha filha, como é que está o coraçãozinho? Está guardado? E ela conta tudo para mim, irmãos. É incrível. Eu falei, filho, o papai tem que estar melhor preparado para essas conversas, minha filha. Filho, é o seguinte, você entregou a chave da sua casa para o seu filho. Quando ele casa, ele não devolve a chave. É verdade ou não é? Outra coisa, o filho, você está no quarto. O filho, ele chega, ele vai no quarto e ele deita na sua cama. É verdade ou não é? Agora pensa comigo o seguinte, seu filho casou. Você tem a chave da casa? Você tem coragem de chegar e entrar no quarto do seu filho e deitar na cama? Concorda que a influência mudou? Influência pode ser entregue, mas para o bem, ela também começa a ter um limite. Agora em Cristo, à medida que nós crescemos em Cristo, a minha autoridade cresce em Cristo, o Senhor vai me colocando em novos níveis, meu nível de unção, eu vou expandindo aquele nível de liderança que Deus me deu e o nível de influência. Quantos querem expandir o seu nível de influência? Segundo tópico. Já estou no segundo, falta 3.
A influência começa com a nossa capacidade de entender o nosso propósito existencial. O que significa isso? Nossa, mano, obrigado. O irmão tinha deixado ali, esqueci. Irmãos, eu gosto de água. E eu não gosto de beber água igual tem gente que bebe. Já viu gente que leva garrafa para o lado da cama e fica assim, e deixa que é trem lá? Eu quase que dou um troço. A Gisele é assim. E põe, me dá um desespero. Fecha parênteses, corta essa parte também, que o povo não vai entender nada. Quando que nós crescemos em influência? Quando eu reconheço o que Deus tem para a minha vida. Quando eu reconheço o porquê que eu existo. Não é o que você gostaria de fazer, é o que Deus tem para você, é diferente. Eu gostaria tanto. Não, o que Deus tem para você. A sua influência, a sua autoridade vai crescer baseada nisso. Quando você entende o seu chamado, o meu chamado é esse, eu vou crescer no nível de influência, eu vou crescer no nível diante do Senhor. Pastor, diante do jejum, isso é possível? Totalmente. Deus vai te dar um nível de influência nesses dias que você não tem noção. Deus vai abrir portas para você se conectar com lugares que você não imagina. Deus vai te trazer o favor dele sobre a sua vida. Você vai imaginar coisas e Deus vai começar a abrir portas. Você vai desejar coisas e Deus vai trazer conexões. Por quê? Porque Deus te deu influência. Amém? Terceiro tópico. A influência começa quando as pessoas percebem que você realmente se importa em ouvi-las. Você sabe como que você cresce influência com alguém? Não é o quanto você fala, é o quanto você ouve e se importa com o coração delas. O que é se importar? Eu me importo com você. Isso é importante para mim. Isso aqui, irmãos, à medida que a gente vai crescendo em Deus, a gente pode correr um risco de nós nos tornarmos cheios de protocolos, regras, e esquecemos que o principal é ouvir e conectar no coração das pessoas. O que Jesus fazia? Ele se conectava com as pessoas. As pessoas são importantes, as vidas são importantes, né? Esses dias eu gravei algo e falei, as pessoas acham que o tempo é a coisa mais importante. Não é. A coisa mais importante que nós temos são pessoas, é gente. Deus morreu por gente, o Senhor veio nessa terra por gente, nós caminhamos conectados por gente, com gente. Então a coisa mais importante que tem são vidas. Ame, aprenda a ouvi-las, você vai ver que tudo muda. Amém? A sua influência então vai crescer quando você se importa. Então eu já percebi que minha filha gosta de conversar alguns assuntos comigo, mais do que com a mãe. Nossa, eu fico tão feliz, sério mesmo. Não é um espírito de competição, não. Sério. Mas eu me sinto, falo, poxa, ela conversa comigo. Por quê? A mãe não se importa? A mãe importa, mas é diferente o pai também chegar e ter algumas conversas. É ou não é? E aí, minha filha, como é que você está? Eu não posso contar aqui as coisas que é tão familiar que a gente não pode contar. Mas é tão bom ela saber que eu me importo com o coração dela. E posso te falar uma coisa? Você sabe quando alguém se importa com o seu coração. Você sabe. A pessoa se importa comigo. A pessoa se preocupa comigo. E tem coisas que nós fazemos que jamais talvez as pessoas saberiam. Quando você ora por alguém, quando você jejua por alguém, olha, irmãos, pode ser o que for, mas no mundo espiritual está selado o que você fez. Amém? Então, quer crescer em influência? Conecte-se no coração das pessoas. Esses dias Deus falou muito comigo. Eu preciso disso, irmãos. Eu preciso me conectar nos corações das pessoas, mais do que as outras coisas. As outras coisas são importantes, mas o coração dessas pessoas, Deus colocou perto de mim porque eu preciso me conectar nelas. Amém? Quarto,
A influência é uma força invisível capaz de mudar uma cultura. Influência, irmãos, é uma coisa tão poderosa que você pode mudar gerações. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que alguém no Brasil tem algum chamado. Pastor, tem um chamado para ir para os Estados Unidos. Isso já aconteceu comigo várias vezes. E aí eu fui, facilitei, só cumpri o propósito de Deus. Eu fui o agente que Deus levou a trazer essas pessoas. Sabe o que acontece? A descendência dessa pessoa mudou por completo. Não é mais brasileiro, tornou-se americano. Uma porta que você abre, fizeram isso na minha vida. Meu cunhado e a minha irmã abriram uma porta para mim. Hoje os meus filhos são americanos. Mudou uma descendência. A cultura dos meus filhos mudou. Isso fruto de quê? Uma pessoa que foi agente de Deus e emprestou a sua influência para abrir uma porta para mim. Tudo mudou. Para você ver o tanto que a influência é uma coisa que muda o destino da sua vida. É algo que é poderoso. É algo que você não tem noção. Uma atitude, uma influência, uma ação, você pode mudar o destino completo de alguém. Aleluia. Por último, viu? Falei que ia terminar no tempo, vocês não acreditaram? A hora que eu falei 5, teve gente que quase desmaiou. Falou, pastor, estou achando que você está terminando a pregação. Você falou que tem mais 5 pontos. Vamos lá. A influência está intimamente relacionada à sua credibilidade. Vou te contar uma coisa. Eu tenho um amigo meu que ele foi para o mundo das drogas de uma forma assim, cara, família, filhos, um bom salário, uma boa reputação. Ele foi para o mundo das drogas de uma forma assim, terrível. Hoje vive de uma forma assim, muito ruim. E aí eu saí para comer com ele. Aí eu falei, olha, 2 coisas que o ser humano, se ele perder, isso é muito complexo, é dignidade e credibilidade. Dignidade e credibilidade são coisas, irmãos, dadas por Deus. Quando você perde a sua dignidade, você está exposto a qualquer coisa, você não tem mais valores. E quando você perde a sua credibilidade, você fecha portas que pessoas queriam abrir para você. A sua influência, ela está vinculada à sua credibilidade. O que é a sua credibilidade? Seu testemunho de vida. A forma que você vive, as pessoas terão credibilidade naquilo que você fala. Mas quando você não tem credibilidade, parece que você está carregando um tanque de guerra o tempo inteiro, pesado demais. Você não tem credibilidade, o que você fala não é verdade, as coisas não acontecem, você não é sério com suas palavras, você é cheio de rolo demais, cheio de esquema demais, cheio de situações demais, coisas que você não consegue viver no processo. Parece que você quer do dia para a noite, nas suas ações, ficar milionário com coisas que não traz credibilidade. Isso é um exemplo. Então, há um tempo atrás, eu estava numa conferência, e eu preguei uma mensagem que eu preguei aqui há muito tempo, sobre a menção do primeiro na Bíblia. E eu estava numa conferência, eu percebi no meu espírito que tinha que liberar essa palavra. Quando eu preguei, antes de pregar, eu falei, irmão, vocês não vão arrepiar, vocês não vão cair, olha, não vai ter. Irmãos, eu preguei a palavra, você sabe o que é um silêncio total no auditório? Lotado. Eu falei, gente do céu, deve ter sido ruim ou foi boa demais? Irmãos, foi uma revolução naquela igreja. No outro dia, eles fizeram uma reunião na cidade, de última hora, de médicos e vereadores, todo mundo. E eles começaram a me perguntar muita coisa, e eu vi para onde a conversa estava indo. E eles, irmãos, quase que eles montaram um grupo lá para eu administrar, acho que a cidade inteira. Aí, a hora que eu vi que a conversa estava, eu falei, deixa eu falar uma coisa. Eu sou pastor. E outra, eu não posso usar a minha credibilidade nesse aspecto. Não é isso que Deus tem para mim. Mas quando te falta credibilidade, o que você fala é vazio. O que você fala não tem peso.
Quando te falta credibilidade, o que você fala não tem consistência. O que Deus tem para mim, para você é: Deus vai usar, independente. Pastor, mas isso é muito legalista. Irmãos, pode até ser, confesso para você. Mas você sabe de uma coisa? Hoje nós pregamos a graça de Cristo, mas a gente precisa ensinar o caráter também de Cristo. E o caráter de Cristo tem credibilidade. Tem credibilidade. O que nós falamos, o que nós fazemos, representa Cristo. Precisamos associar a graça, falando também do caráter de Cristo. Glória a Deus. Quantos creem que Deus quer usar você nesses dias? Fique de pé então, vamos orar. Quero orar por você, abençoar a sua vida, a sua semana, declarar que nesses dias Deus vai usar você grandemente, de forma poderosa. Hoje você ouviu o que é um jejum. Hoje você aprendeu base sobre o jejum. Então eu quero que você agora, então, você vai fazer o seguinte: você vai definir em Deus o que você vai fazer nesses dias. Que tipo de jejum que você vai fazer, que tipo de ações que você vai tomar na sua vida. Mas lembre-se, não é tempo de escolher, de decisões. Espere esses 21 dias depois. A hora que passar, você tome as suas decisões. Mas nesses dias, escolha um livro para ler. Leia. Venha nas orações. Venha nas vigílias. Participe. Deus tem algo para nós. Eu sei que é extraordinário, irmãos. Eu sei que é extraordinário. E Deus quer usar você. Deus vai usar você nesses dias. Faça um voto diante de Deus de pregar o evangelho todos os dias. Pastor, eu fico constrangido. Então faz o seguinte: manda uma mensagem para alguém todos os dias, falando de Jesus, pregando a palavra. Grava um vídeo em sua casa, fala: olha, eu estou aqui jejuando por você nesses dias, estou aqui para abençoar, conta com a minha oração. Manda esse vídeo para as pessoas, deixa Deus usar você. Eu oro pela sua casa, eu oro pelo seu coração, pela sua vida, que Deus te conserve e te livre de todo mal. Eu abençoo você, homem, mulher, jovem, adulto, senhor, senhoras. Eu declaro que Deus vai usar você de uma forma extraordinária, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.